Fala galera, beleza? Bans na área com mais um nosso papo aqui dentro do Bans Pod Nerd, que é claro o seu podcast de cultura nerd. Portanto, se você curte esse episódio, que é o nosso episódio de bate-papo, de entrevista sempre com alguém relacionado à cultura nerd, ou se você curte também as nossas lives às quintas-feiras lá no Instagram, sempre às 8 horas da noite, já sabe, se inscreve nos nossos canais, nas nossas redes sociais e, claro, visite o nosso blog www.banspodnerd.com.br para sempre ficar antenado nas principais notícias aí do mundo nerd. Beleza, galerinha? Recadinhos dados, vamos agora chamar o nosso convidado aqui, porque no episódio de hoje vamos receber alguém que vive e respira a essência do humor e o carisma do grande Jim Carrey. Ele é sósia do ator, já participou de programas como De Noite do Danilo Gentili, do Caldeirão com Mion lá na TV Globo e está conquistando aí cada vez mais o seu público na internet. Hoje, no nosso papo, recebemos o irreverente Ricardo Jim. Ricardo, bem-vindo, meu querido. Começamos bem. Meu Deus. Por acaso, eu tô sendo gravado mesmo? Ó, eu não queria te estragar mas tá. É isso, esse pontinho. Não, é meu olho. Pelo amor de Deus. É meu olho aqui. Peraí. Ufa. Vou ficar igual a você. Aí, faz favor. É papo nerd? Aqui é tudo... nerd, então sou nerd também. O óculos entrega o nível de nerdice aqui nesse podcast. Grande Ricardo Jim, gratidão imensa de estar aqui com a gente. É realmente um prazer estar conversando com você. Eu que te acompanho nas redes sociais. E olha, gratidão mesmo e desde já parabéns pelo trabalho, meu querido. Muito obrigado pelo convite. Agradeço aí pelo reconhecimento, pelo elogio dado à minha pessoa. Claro, e bora bater um papo aqui. Vai ser um papo tranquilo, um papo assim bem descontraído mesmo. Eu costumo dizer que o nosso podcast é aquele podcast como se você estivesse num boteco de esquina tomando uma cerveja com seu amigo. É assim que a gente gosta de tratar nossos convidados aqui. Por isso que eu começo sempre com uma pergunta, ela é um pouco clichê aqui, mas dá oportunidade para as pessoas te conhecer um pouquinho melhor e tudo. Enfim, então eu queria perguntar... Sim. Quem que é o Ricardo Jim e da onde veio essa vontade de trabalhar com essa arte? Porque é uma arte, a arte da imitação. O Ricardo Jim, ele nasceu em meados de 2000, quando veio o Fotolog, Orkut, Uau. ICQ. Eu lembro, hein? Né? Opa! Então, assim... E ali, a partir dali eu pude expor um pouco das minhas artes por meio de fotografia, né? Montagens, fotomontagens, né? Usando Photoshop, Fireworks, e eu criava mini histórias. E o Fotolog, eu, Ricardo, só podia usar uma vez ao dia porque eu não era assinante do Fotolog. Eu lembro. Quem era assinante do Fotolog eu postar até 6 fotos por dia, né? E, enfim, e daí veio o MSN, aí eu comecei, eu acho que eu já estou engrenando numa outra pergunta, mas enfim, eu comecei com aquelas câmeras assim, Cybershot da Sony, de 0.2 megapixels, né? A fazer mini vídeos para amigos pessoais meus naquele MSN, do Messenger, do MSN, né? E aí eu mandava para eles. E aí veio o Fotolog, e aí surgiu o Videolog. Aí, quando veio o Videolog, eu montei um canal só meu, canal Ricardo Jim, né? Eu montei a minha própria logo, e não existia o YouTube na época. E isso foi em meados de 2004 até 2007. Eu comecei a fazer vídeos para a internet, entre outras plataformas que também surgiram. Aí surgiu o YouTube, aí o Videolog não foi adiante porque o Videolog era a nível nacional e o YouTube é a nível internacional, né? Exato.
Então, aí veio uma outra plataforma também do Grupo Abril, chamado OK TV, que depois virou da MTV, e fazia vídeos lá para lá também, pegava os que eu já tinha feito, mandava para lá, Uhum, enfim. Mas que bacana. as pessoas só me conhecem a partir de 2020, que quando veio a pandemia, né? Eu entrei para o TikTok em agosto de 2020, imitando o Jim Jim Carrey Carrey. com os filmes O Máscara, Debi Lloyd, né? Mas você sempre E aí, foi descontraído, sim? Mas você sempre foi essa pessoa descontraída ou no início era mais introvertido? Eu sempre fui introvertido. Só melhorei depois que eu dei a cara a tapa na câmera. Mas conta você, como que é essa parte sua? eu melhorei quando cheguei na faculdade, porque no colégio, na fase do colégio, por ter muita espinha no rosto, eu sofria muito, que na época não se falava bullying, né? Uhum. Mas eu sofria muito bullying, né? E eu era sempre aquela pessoa introspectiva e eu ficava com medo de ser citado na chamada pelo professor, porque aí o pessoal começava a me zoar, entendeu? Por causa das espinhas do rosto. E para piorar a situação, eu usava uma espécie de bastão secativo, que era o nome dado, que era para esconder o vermelhidão das espinhas, só que eu usava na pele toda. Ai, meu O que Deus. dava a entender era um tipo de maquiagem que eu estava Uhum. usando, né? E aí, carinhosamente, Ai, meu Deus. carinhosamente, muito os coleguinhas me chamavam de Blush. Ai, meu Deus. Carinhosamente. Eu tô imaginando na vida real isso. Não, era assim, para mim, hoje eu posso rir, né? Hoje eu consigo rir. Mas na época, para mim, era uma tortura. Eu, no recreio do colégio, eu ficava sozinho. Não fazia amizade com ninguém, entendeu? Mas... Então, e eu não deixava de ir para o colégio, não fingia dizer que eu estava passando mal, para não ir para o Uhum. colégio. Não, eu colégio todo santo dia, mas sabendo que eu iria sofrer bullying. As pessoas falavam para mim, para eu não ligar. Aquelas pessoas que gostavam de mim falavam para não ligar e tal, mas eu toda hora parava na coordenação para reclamar, porque me ensinaram, na minha criação, que se eu revidasse, eu ia perder a razão. Então eu tinha que falar com alguém superior a mim. Então olha, até os coordenadores, pedagogos, psicólogos do colégio já estavam cansados de olhar para minha cara. Olha, e que bom que você superou isso e realmente nos mostrou essa sua arte, porque, de novo, eu chamo de arte, porque eu não consigo imaginar a dificuldade de você pegar aquilo que você tá vendo, né, o ator, no caso o Jim Carrey, e transformar isso pra gente, fazer a sua adaptação, a sua, eu não sei se eu posso falar isso, a sua versão daquilo que você tá vendo, mas não importa, que você transforma aquilo e de uma maneira leve, com humor e principalmente com graça e carisma. Então, assim, que bom que você pegou esse momento de bullying, que não era bullying na época, né? Mas e transformou algo bom. E eu sei, porque eu fui pesquisar um pouquinho a seu respeito, e eu sei que você foi por TikTok, até mesmo por insistência de um amigo seu, né? E conta um pouquinho dessa história, como que você foi parar então no TikTok aí e deu a cara, a tapa pra esse mundão afora? Então, eu estava recém passando por um processo de separação, depois de 13 anos de relacionamento, né? E eu estava aqui na casa dos meus pais. Eu tinha me separado em abril, meados de abril para maio, e eu fiquei assim muito introspectivo. Uhum. E na situação que a gente se encontrava muito vulnerável, né?
isolado de tudo e todos, sem ter contato físico com as pessoas. Então, assim como todos seres humanos que estão nos ouvindo aqui, né, entraram num estágio de tristeza profunda, né, e em alguns Imagino. casos muito assim de depressão, né? E aí eu estava nessa fase. E aí chegou um amigo meu da época do videolog que eu citei, né? E ele já me conhecia dessa época e ele falou para mim: por que você não entra no TikTok e faz dublagens do Jim Carrey ou do Jerry Lewis, né? E aí no início eu neguei. No Uhum. início eu neguei, não queria, porque não era minha vibe. Eu já tinha desistido disso. Só para você ter uma ideia, né? Eu fiquei nesse relacionamento que eu tive ao longo de 13 anos, eu tinha simplesmente desistido do personagem Ricardo Jim, Uhum. entendeu? Eu achava que ele não iria voltar novamente, né? E aí, ele foi me mandando alguns vídeos de pessoas que faziam essas dublagens do Jim Carrey, né? E foi me mandando vídeos tanto do Jim Carrey quanto do Jerry Lewis, que é uma outra pessoa também que eu imito, porque eu cresci assistindo os filmes do Jerry Lewis, né? E, e aí eu Aí ele foi testando comigo com vídeos dele. Ah, me dubla aí. Aí eu Boa. vi a minha cara fingindo que era ele falando. Aí ele me incentivava. E nisso que ele me incentivava, eu falei assim: ah, tá, vamos testar, né? Aí eu testei. Só que como eu cresci, quando eu conheci o Jim Carrey, eu conheci assistindo Máscara, em Uhum. 94. Eu tinha 13 anos na época. E eu gostei do Jim Carrey por causa do Máscara, não por causa do ator, né? E aí eu comecei, a partir dali, a querer conhecer quem é mais o Jim Carrey. Aí eu vi o Debi Lloyd, Ace Ventura. Foram sair um monte de filmes do Jim Carrey depois do Máscara. E aí eu fui imitando ele a partir dessa data. Mas sozinho em casa, sem mostrar para ninguém, entendeu? Entendi. E aí, eu só tive a oportunidade de poder fazer isso quando veio a intervenção das redes sociais. E então eu peguei do som original, né, com a voz original do Jim Carrey, né, e eu comecei a postar, né. Aí tinha algumas relevâncias de visualizações boas, por sinal, né, até eu ver um comentário assim: Ricardo, se você fizer esses vídeos só que dublado, com certeza vai ter muito mais visualização. Aí eu pensei, caramba, tô ferrado, tô ferrado. Porque eu não assisti os filmes dele dublado. Então eu não conheço as vozes dele dublado, né? Tipo, eu Uhum. conhecia assim de longe, mas eu sempre preferi assistir filmes legendados, entendeu? Todos Sim. eles, né? Aí, aí tá, aí fui reaprender a imitar o Jim Carrey com a voz Do dublada. dublador. Exatamente. E aí eu fiz os mesmos vídeos com a voz dublada. E Aí o primeiro que viralizou foi um do Máscara, que eu falo que com esses poderes eu posso ser um super-herói, que ótimo. sabe? Cara, que ótimo. E, e o outro foi do Grinch, quando ele lê a agenda dele dizendo que ele está super ocupado. 7 horas, eu tenho isso. 8 horas, eu tenho que conversar comigo mesmo. 6 horas, eu tenho almoço comigo mesmo. Max, traga minha. E aí, isso eu postei 10h30 da noite. Hã. No dia seguinte, mais de 1 milhão de visualizações. Eu falei Uau! assim, caraca!
Aí eu vi que a minha dopamina fez assim, pum. Eu falei assim, que essa que eu tô gostando. Aí Rapaz. começaram a, aí começaram a surgir convites para fazer lives no Instagram, um atrás do outro. Aí eu comecei a ver, caramba, o Ricardo Din tá de volta, sabe? E é isso, foi Cara, isso que que aconteceu. ótimo. Amei saber desse início. E só que eu quero puxar uma coisinha, uma deixa que você deu sobre a questão do Máscara. Mas afinal, Sim. eu sei também que a cena da dança com os policiais, você tem um carinho especial por ela ali também. Mas conta pra gente, você também fazia as coreografias? Você aprendeu a fazer a coreografia da dança pra demonstrar a sua arte, digamos assim? Sim, Meu Deus. era coisa de. Eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, tá? E gostava, eu gostava de me isolar justamente por conta dessas questões que eu falei no início, que eu Uhum. sofria bullying, não tinha amigos de colégio, coleguinhas, eu não tinha a convivência, né? Se eu ia para o cinema, por exemplo, eu ia com a minha mãe ou com o meu pai, não ia sozinho, ou com um amigo, entendeu? Enfim, aí quando eu tinha assistido Máscara, muito me chamou a atenção a dança do tic-tic-bom, tic-tic-bom, tic-tic-bom. Aí eu falei assim, cara, eu vou assistir esse filme mais vezes. E eu assisti umas 5 vezes no cinema, eu comprei a trilha sonora e eu memorizei aquela dança e eu fiz parecido. E quando eu estava, na época eu morava em Brasília, tinha no colégio onde eu estudava tinha um curso de teatro. E aí eu passei a fazer um personagem com terno e gravata com medo de andar de avião, pegando um pouquinho do Mister Bean e um pouco do Máscara, na verdade, né? Não do Jim Carrey, do Uhum. Máscara, né? Então, os trejeitos, tanto do Mister Bean quanto do Máscara, eu utilizei para esse personagem. Mas o Ricardo Din não existiu a partir daí. O Ricardo Din existiu a partir de quando começou a ter as redes sociais, né? Cara. E aí já na fase adulta, né, ou até mesmo na fase do colégio, eu já colocava no videocassete, né, o filme O Máscara, e colocava essa cena do tic-tic-bum, tic-tic-bum, e eu toda hora repetia a dança e treinava os jeitos dele dançar. Toda hora, ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava, e eu ficava num looping Uhum. até eu aprender como dançar igual o Máscara. E isso não é só no Máscara, isso é todos os filmes. Desde criança eu já fazia isso com qualquer filme, sabe? Que Não legal. existia Jim Carrey, não existia entre aspas, né? Eu não conhecia o Jerry Lewis, mas eu fazia isso com todos os filmes que eu gostava de uma determinada cena, eu ia e voltava, e eu imitava aquela cena. Se tinha uma perseguição de carro, por exemplo, eu fingia que eu era o cara que estava fugindo da polícia, por exemplo, sabe? Cara, que É, ótimo. se era uma cena de desastre aéreo, eu era o piloto tentando salvar a tripulação. É lógico, você incorporou a cena. Você incorporou a cena pra agregar o que tem de melhor nisso, cara. Que bacana. Mas vem cá. Em qual momento que daí do nada, né? Do nada não, é reconhecimento. Eu até peço perdão, que veio esse reconhecimento de participar em programas de TV, no SBT, na Globo, de que veio esse reconhecimento dessa arte que você faz. Olha, eu acho que você não errou, não, porque acho que foi do nada, assim. Porque eu não imaginava que eu iria. Eu não imaginava. Eu tinha um desejo, mas eu não. Eu estava fazendo os vídeos não imaginando que eu vou que eu iria para a televisão. As pessoas já falavam para mim que eu iria para o Danilo Gentili, eu falava assim: ah, que mané Danilo Gentili. Eu. Aí, um ano depois, eu estava lá. Olha aí. Então, foi assim. Tem um jornalista
que trabalhou no SBT, que ele tem uma web TV agora. Agora não, né? Já tem um tempo, né? Chamado Roger Turquette, o nome dele. E a web TV dele se chama Intervenção. E ele entrevista artistas, né? Enfim, ele tem uma conexão muito próxima com artistas do SBT e com os demais artistas que ele já foi de outras emissoras, já trabalhou em outras emissoras, nesses programas de fofoca que a gente já sabe, né? Então, ele me viu, aí me procurou no Facebook e falou que queria me entrevistar. Só que, por causa da pandemia, só iria rolar essa entrevista em 2021. Uhum. Aí, ok. Por quê? Porque a gente tinha a esperança que em 2021 as coisas iriam se arrefecer, né? Iria melhorar Verdade. e tal, enfim. E mais ou menos aconteceu isso, né? Só que com algumas restrições. Mas tudo bem. Aí, um belo dia, através de um conhecido meu, que sabe mexer com montagem de computador, e ele faz isso muito bem, ele pediu para eu fazer uma foto imitando o Lloyd, do Debi Lloyd, Uhum. e aí ele juntou uma foto do Jim Carrey com a minha, aí eu postei no Instagram. Nisso que eu postei no Instagram, ele foi e me procurou, né? Foi tudo despretensioso, tá? E aí ele me procurou querendo uma entrevista. Aí a entrevista, vamos dizer assim, ele não viralizou. Ele foi para alguns portais, tipo o UOL, por exemplo, né? Só o UOL. E só o UOL já basta, né? Só o UOL. E aí ele falou para mim que iria conversar com a produção do Danilo Gentili para ver se conseguiria me colocar lá. Aí, isso foi em fevereiro de 2021. Aí, em abril de 2021, a produção me procurou. Só que aí o Danilo entrou em recesso porque ele pegou Covid. Putz. Aí eu falei assim, eu acho que não era para ser mesmo, né? Em junho, eles voltaram a me procurar, né? E, consequentemente, o Michael Mask, que faz o Máscara, que foi comigo, né? Uhum. E aí, aí nós fomos para São Paulo e fomos entrevistados pelo Danilo Gentili. Eu falei assim, gente, pela primeira vida, eu fui em rede nacional sentar no sofá de noite, onde desde criança eu tinha, quando existiu o Jô Soares 11h30, tinha os entrevistadores, eu já me imaginava desde criança eu sendo entrevistado pelo Jô Soares, até quando ele foi para a Globo, sabe? Eu quero um dia ser entrevistado pelo Jô Soares e tal. Infelizmente não consegui pelo Jô Soares, mas felizmente eu consegui pelo Danilo Gentili, num programa, num talk show que é muito conhecido, não só aqui no Brasil, como mundialmente, né? Que o SBT, ele roda o mundo inteiro, né? É por isso que eu me corrigi aqui e falei que era fruto do seu trabalho, porque, de novo, vamos só traçar uma linha do tempo. Para quem, né, teve aqueles probleminhas ali na adolescência, sofria bullying, transformar isso em arte, transformou isso em arte, deu a cara a tapa na internet através das suas imitações, dos seus vídeos, enfim. E de repente, ter tudo isso reconhecido e foi chamado para um programa de televisão. Então, assim, é fruto realmente do seu trabalho. Mas vem cá, e de toda essa jornada, de tudo isso que você já passou, e não só no SBT, mas como na Globo também,
qual que você acha que foi o momento mais marcante? Aquele momento toda essa trajetória sua, que você lembra com mais carinho, com mais amor mesmo, que afinal, assim, fala, consegui, onde eu queria chegar lá numa entrevista, eu consegui. Qual que é o momento que você guarda aqui no coração que aquece o coração aqui? Ó, Foi emocionou. conhecer o Michael Massey. Foi Uau. conhecer o Michael Massey. Foi conhecer o Michael Massey porque eu já era fã dele, né? Na época ele estava fazendo 14 anos de profissão e eu conheci ele na internet de um vídeo que viralizou dele andando numa motoquinha com um cachorro tipo Milo, Uhum. que o cachorro dele se chama Milo mesmo. E quando eu entrei no TikTok, eu comecei a viralizar com os vídeos, ele me procurou. E aí a gente trocou o WhatsApp e a gente ficou conversando aos montes e a gente se encontrou pessoalmente e eu sempre fui fã desse cara. Sempre fui fã dele, entendeu? Então isso foi um momento assim é, que me marcou muito, entendeu? Porque assim, esse foi o primeiro momento. Teve vários outros, né? Mas o primeiro momento foi esse. Tipo, conhecer aquela pessoa que você só via na tela da internet, né? Do celular, do computador. E essa pessoa existe. Você pode tocar nela, entendeu? Você entendo perfeitamente, você entendo perfeitamente. Eu já passei por uma situação, não com essa mesma carga emocional sua, mas eu passei por algo também, assim, que realmente foi muito gratificante. Por isso que eu falo pra mim que eu te entendo muito, sabe? E em todos esses anos já, né, fazendo o sósia do Jim Carrey, e querendo ou não, estudando um pouquinho dele, né? Estudando um pouquinho dos seus personagens, da sua forma de atuação. Você conseguiu pegar algo na pessoa, Jim Carrey, que você consegue admirar, que você fala, ó, isso aqui dá pra seguir de exemplo? Teve algo que você realmente, hora que você percebeu, fala, é por isso que esse cara é quem é? Ele tem uma coisa que eu não tenho. Ele tem uma mobilidade física extraordinária, né? E ele consegue se contorcer todo. E isso aí é um grande diferencial, sabe? No máximo que eu consigo fazer foi o que eu fiz no início, envergar assim, os olhos, né? E aí eu. Mas fazer o que ele faz com o corpo, de botar o braço todo reto, né? De se jogar no chão para trás e levantar, nossa, usando a força das pernas, é incrível. É incrível. E tem algum filme dele ou personagem que você mais se identifica? Porque, e eu não digo só a parte de comédia, tá? Ele já participou de dramas também. Um particularmente que eu gosto ai meu Deus, fugiu o nome daquele filme que ele mora dentro de um programa de TV e não sabe. Me fugiu o nome dele aqui agora. Sim, eu ia En- falar, Então, assim, eu ia falar dele. esse filme, então, por exemplo, te marcou, assim, de uma forma positiva? Sim, Tem sim. algum outro personagem que você admira dele? Vamos lá, o show de Truman Isso, mostrou que o Jim Carrey é versátil, entendeu? O com Jim certeza. Carrey ele tem versatilidade, sabe? O show de Truman mostrou isso. O show de Truman não é um filme de comédia, embora tenha muitas situações que são engraçadas, né? E eu me identifiquei muito com o personagem também, porque pelo jeito, como eu falei, eu sempre gostei de ficar isolado, eu fazia do meu quarto um estúdio, né? A plateia era imaginária, mas é, eu me preparava, era como se eu estivesse ensaiando para me apresentar em algum lugar caso eu quisesse, sem ninguém pedir, entendeu? Então,
a partir no show de Truman eu vi o quão o Jim Carrey é um ator de verdade, sabe? Não desmerecendo os outros filmes, Uhum, eu porque entendi. apesar de ter conhecido ele no Máscara, eu gostei muito dele foi no Ace Ventura. Ace Ventura, para mim, é um personagem que o Jim Carrey, de criação dele, que eu acho fantástica, que é o detetive de animais, né? Totalmente irreverente, idiota, mas inteligentíssimo. Ele conseguia resolver até casos de seres humanos, sabe? Então, ele pescava cada coisa daquele jeito dele irreverente e, no final das contas, bingo! Pronto. Ele resolveu o caso. Gente, Ace Ventura, eu imploro pra um terceiro filme até hoje. Eu adoro. Ah, o 2 então, que ele, que ele tá lá com dentro de um rinoceronte que ele montou lá pra pizza, que ele tá saindo. Gente, aquela cena é ótima. Eu peço As por um pessoas terceiro filme até hoje. todas. Nossa, eu peço por esse terceiro filme até hoje. E, enfim. Mas e em termos de comunidade que você criou no seus TikTok, nas suas redes sociais, como que é essa resposta da galera que te segue, que mantém esse contato um pouco mais próximo com você? Como é que é a sua interação com eles? Então, a minha interação, bem, a grande maioria acha que eu sou o próprio Jim, Ah, né? Ou aquele cara que fez o Máscara, ou aquele cara que fez o Debi Lloyd, enfim. Porque o nome dele, para quem não sabe escrever, é difícil mesmo, né, de escrever, uhum. né? Mas então, não sabe pronunciar, então fala que é o nome, aquele cara que fez o Máscara, né? E aí eu respondo, só falta ter a grana dele, né? Porque se eu sou ele, só falta ter a conta bancária também, né? Então tá, opa, beleza, né? Ai, que bacana. Mas Mas, mano, pode falar, acabei te não, interrompendo. eu cheguei a fazer algumas amizades, né, na internet. Alguns seguidores viraram amigos meus e têm contato comigo, né? E são pessoas assim que eu vi que eram pessoas sérias, né? Que podia acrescentar alguma coisa na minha arte, como por exemplo, tem um rapaz que sabe mexer com montagem, ele pode recriar uma capa de um filme do Jim Carrey botando no meu rosto, sabe? Então assim, e ao mesmo tempo eu acabava divulgando o trabalho dele, então a gente acabava criando parcerias, amizades, enfim. A pandemia, no modo geral, né, ela proporcionou muito isso, né, essa conexão via internet com Deus e o mundo. Sim. Assim, no Brasil inteiro, eu descobri várias pessoas. Inclusive, tivemos até grupo de sósias do Brasil inteiro, do sul ao norte, sabe? Então, é muito louco isso. Mas, por favor, Né? Agora, estou te interrompendo. mas imagina, eu te atropelei. O que eu ia pensando aqui é o seguinte, porque querendo ou não, isso que você tá me contando é a parte boa, é a parte leve, né, do trabalho, querendo ou não, de ter essa exposição na internet. E a parte não tão boa, digamos assim, tem algo que você pode contar, que seja algum comentário que não foi legal? E mesmo assim, como que você lidou com essa situação? Porque a gente sabe, né? A internet é uma terra que todo mundo se acha no direito de, às vezes, até ofender. Como que você lida com tudo isso? Sim. Então, eu bloqueio. Simples e Eu grosso. bloqueio a pessoa, porque se ela não está porque se ela não está interessada em me ver porque eu não sou parecido e a pessoa tem todo o direito de não me achar parecido com o Jim Carrey, tá tudo bem, mas me ofender não tem por que ele continuar assistindo meus vídeos, entendeu? Então eu não respondo, sabe? E a maioria dessas pessoas que falam besteiras para mim se dizem cristãos, adoradores de Deus, eu sou católico, né? Estou conhecendo o espiritismo
E quando eu vejo uma bio dizendo que é adorador de Deus, né, e faz uma coisa dessas, eu só lamento por essa pessoa. Essa pessoa está precisando de ajuda. Tá precisando reler alguns ensinamentos, reler algumas coisas, e principalmente melhorar a interpretação desses textos que ela tá lendo. E é o que eu vejo o lado positivo, né? Por exemplo, aqui do nosso podcast, quando a gente recebe alguma crítica, eu vejo lá, ó, isso aqui é uma crítica construtiva, faz sentido. Isso aqui a gente pode melhorar. Às vezes algo que cai tanto na rotina que você nem percebe, né? Então, quando faz sentido, eu ainda falo, meu, agradeço, obrigado por ter apontado. Mas a gente sabe que nem tudo é assim, né? A gente nem tudo é assim, porque eu vou olhar com o meu lugar, eu pessoa. A hora que eu vejo seu trabalho, meu, é... as pessoas não imaginam o quanto não, é trabalhoso, entre aspas, você tá interpretando algo para ficar próximo do que o ator original criou. Então, assim, por isso que eu falei arte da imitação, porque para mim é uma arte. E as pessoas têm o direito de não gostar, mas elas esquecem que elas confundem o direito de não gostar com o direito de ofender. Infelizmente, é o que a gente vê por aí. E eu queria voltar num ponto que você comentou, que o Jim Carrey é um ator de muitos trejeitos, né? Que você deu o exemplo do braço, esticando o braço, por aí vai. Você acha que, assim, todos os personagens dele são únicos? Por que eu tô perguntando isso? Porque eu vendo por fora, de quem tá de fora dessa análise mais profunda do ator, eu vejo alguns pontos comuns entre os personagens. Principalmente caras, bocas, algum ponto comum. Então por isso que eu te pergunto mesmo. Você acha que os personagens deles, cada personagem é único ou realmente tem essa semelhança? Não, eu não acho único, mas ele usa semelhanças de personagens em filmes de comédia, tá? Eu vejo, por exemplo, no Sonic, no primeiro Sonic, quando ele tava Dr. Robotnik com cabelo, o bigode pequenininho, né? Ali, quando ele entrou e foi falar com o sargento lá que Uhum. tava na cena, eu vi o Hank, do Eu Mesmo Irene, entendeu? Boa. O... Qual foi a outra? Tem uma que, no Mentiroso, ele finge que vai vomitar. Ele faz isso também no Debi Lloyd. Ele finge que vai vomitar quando ele vê o Debi se encontrando com a Mary, que ele é apaixonado pela Mary, né? Então, ele faz isso no Mentiroso, entendeu? Então, assim, ele tem semelhanças, né? Assim como, por exemplo, o Paulo Gustavo é Paulo Gustavo em todos os personagens. Era, né? Era. Em todos os personagens. Mas a essência dele estava ali, dava para ver que era diferente por causa dos trejeitos, Uhum. né? Por causa da peruca, da maquiagem, o que for. A mesma coisa do Jim Carrey. O que muda os trejeitos, a maquiagem, ou a peruca, ou o bigode, né? Ou a careca agora do Dr. Robotnik, né? Mas eu fico admirado que aos 62 anos, né, ele consiga ainda ter essa mobilidade com o corpo, né? Ele mostrou no último Sonic agora. Confesso que o último Sonic ainda não assisti. O Marcelo, que é o editor do nosso blog aqui, ele fica pé da vida comigo, porque eu ainda não assisti, ele quer que eu assista, de tanto que ele é fãzaço de Sonic. Então, Marcelão, vou assistir. Se você estiver nos acompanhando aqui, eu vou assistir sim. E já que você falou novamente dos trejeitos do Jim, e você também comentou que você não tem, digamos, a mesma elasticidade dele, né, essa facilidade que ele tem. Como que você emula isso, então, sabendo que você não tem essa mesma pegada, digamos assim? Sabe aquela cena que ele se dá porrada no banheiro no Mentiroso? Ah, é, Eu treinei essa cena toda. o louco. É. Só que, assim, eu não consigo fazer. Eu morava num apartamento, o quarto onde eu dormia
eu conseguia fazer isso, eu tinha espaço para fazer isso. Mas hoje em dia, onde eu moro, eu não tenho espaço, então não daria para poder reproduzir a cena, né? Para botar no vídeo, infelizmente. Mas, ou talvez porque eu era 20 anos mais novo, né? Então acho que ia dar ruim se eu fizesse ele. Mas, enfim, o que eu puder explorar do Jim Carrey, né? Até a minha limitação, eu exploro, né? Por exemplo, ele, ele faz isso aqui, né? Uhum. Com a sobrancelha. Eu não sabia fazer isso com a sobrancelha. Eu tive que treinar para fazer isso com a sobrancelha. Nem vou tentar. Eu só conseguia a sobrancelha. Eu só conseguia mexer essa sobrancelha. Então, eu tentava mexer essa aqui. Seja dirigindo o carro, seja na faculdade, seja estudando, seja... Eu falava assim, eu vou conseguir mexer essa sobrancelha. Eu vou fazer igual. Por quê? Porque eu assisti uma cena do Ace Ventura que ele tava assim. Eu falei assim, gente, isso eu vou conseguir fazer. E eu consigo agora. Consigo, já consegui há muito tempo, né? Rapaz, quem me dera conseguir. Eu tentei, enquanto você tava falando, tentei fazer aqui, mas nem. Mas nem consegui. Malemar uma levantou ou as duas ao mesmo tempo, então nem tento mais. E vem cá, agora uma outra curiosidade. Bom, eu não sei se a galera que tá nos acompanhando sabe, mas o Jim Carrey, ele tem uma vertente de stand-up. Ele, né, ele fez stand-up durante muito tempo. E o Ricardo Jim? Já passou pela sua cabeça de ir por esse lado do humor também, de ir no palco? Já tá fazendo alguma coisa, não tá? E aí, conta pra gente. Então, eu ingressei num curso, só que não teve identificação. Hum, Aí eu não continuei. Eu nunca me imaginei contando piadas, sabe? Porque eu não sei contar piada. Mas aí eu entrei nesse curso para poder aprender a contar piada. Só que não teve essa identificação, infelizmente, né? Então, eu acabei saindo do curso e não continuei, porque a minha vibe mesmo é interpretar, né? É fazer o personagem, imitar ou criar, entendeu? Redigir, enfim, eu tenho poços e poços de ideias, sabe? Minha neurologista fala que eu não tenho neurônios, eu tenho gremlins, que eles se multiplicam quando eu tomo banho. ah, que ótimo. Peguei a referência. Essa aqui é pra quem nasceu na década de 80, hein? Mas eu peguei a referência, viu? Exatamente. E uma última pergunta desse quadro principal nosso que eu faço pra você, que é também uma pergunta clichê, só que eu gostaria realmente de saber. É, E o Jim Carrey, ou alguém da equipe dele sabe que o Ricardo Jim existe? Alguém já fez algum tipo de conexão? E aí? Conta pra gente. Ele não tem rede social, então fica difícil. Ele Hum, tinha o Twitter. Quando migrou para o X, né, ele saiu, né? E aí ele deixou de ter rede social. Mas eu falo para os meus seguidores, e quando tem algum vídeo que eu estou fazendo algum personagem do Jim Carrey, eu peço para eles sentarem, eu chamo de corrente espiritual dos 3 Cs, que é curtir, comentar e compartilhar. concordo. Por quê? Por quê? Porque o algoritmo vai ver que aquele post é relevante e vai entregar para Deus e o mundo. E quem sabe entregue para as pessoas próximas a ele. Se todo mundo fala para mim, os meus seguidores falam para mim, poxa, o Jim Carrey precisa te ver, te conhecer, você precisa estar junto com ele e tal. Ok, então me ajuda, compartilha. Manda para as principais páginas de humor que tem mais de 1 milhão de seguidores, entendeu? Dissemina isso, cara. Então, assim, eu sozinho não consigo. Eu não vou conseguir. Eu dependo dos meus seguidores para me ajudar também, né? Então, é isso que eu faço. Mas eu sei que, assim, na hora certa, se tiver que acontecer, vai acontecer. E tá tudo... Que nem foi com o Danilo Gentili, né?
despretensiosamente, acabei indo pro Danilo Gentili. Assim, eu não tô também assim, eu tenho que conhecer o Jim Carrey. Não. Se alguma coisa, Deus me livre e me guarde, acontecer de ele não existir mais, eu posso representá-lo. As pessoas já falam isso. Se o Jim Carrey parar de fazer filme, ele pode ser o dublê do Jim Carrey. Ok, beleza. Desde que me pague o mesmo cachê que pagavam para ele, tá ótimo. Apoiado essa ideia. Apoiado. Então, galera que tá nos acompanhando, todo material que o Jim produz, que ele posta, faz isso que ele pediu. Compartilha, comenta, enfim, ajudem a entregar o material dele para mais gente possível. E aqui agora a gente encerra a primeira parte do programa para ir para agora a nossa reta final, o Jim. Que a gente tem um quadro final aqui chamado Papo Rápido. É um bate-bola jogo rápido de perguntas e respostas. Você me responde exatamente aquilo que eu perguntar, só que você pode até justificar uma coisinha ou outra ali, mas é exatamente aquilo que eu perguntar. Só temos uma única regra. Não pode pensar. Tem que responder aquilo que vier na cabeça. Combinado? Eu vou me esforçar. Deixa eu abrir minha cola então aqui do lado no meu retorno. A gente vai começar de uma maneira tranquilinha, tudo. Depois, como eu costumo brincar aqui dentro, a gente diminui o nível das perguntas. Não é aumentar o nível, não. A gente diminui. Então vamos lá. A primeira é tranquilinha. Você vai ver que é de boa. Tranquilo, ó. Um estilo musical que não encontramos na sua playlist de música. Funk. Eu ia chutar essa, chutei em pensamento, hein? Eu acertei. Bora pra próxima. Ó. A melhor produção pode ser filme, série, anime, desenho, teatro. Uma produção. A melhor produção que você já assistiu. Jurassic Park. Qual deles? O primeiro? O primeiro. Aí, a primeira é ótimo. Pra não falar a palavra com F aqui, mas é ótimo. Bora aqui pra próxima. Uma produção do mesmo nível, assim, uma produção, só que pra esquecer. Você olha, você terminou de assistir, nossa senhora, não quero saber mais disso. Você falou que era pra falar rápido. Nossa, é porque veio tantos na minha cabeça. Vai, o primeiro. Caramba. Cine Majestic, do Jim Carrey. Nossa, essa eu nunca ia imaginar. Essa eu ia errar feio. Essa aqui eu acho que você já respondeu durante as minhas perguntas pra você, mas eu vou fazer de novo aqui, ó. Um personagem do Jim Carrey que te inspira. Ace Ventura. Essa já responde. Essa deu pra catar no ar, essa. Essa aqui é parecida, tá? Essa próxima. Mas eu quero que você seja sincero. Se você pudesse viver a vida de um personagem do Jim Carrey, tirando o Ace Ventura, qual seria? O Máscara. Com certeza. Ótimo. Ótimo. Essa aqui eu espero sinceridade agora também, hein? Ó. Opa. Um filme do Jim Carrey que você fala, não, esse aqui é ruim, esse aqui nunca devia ter existido. Cine Majestic. Eu ia comentar, mas nem vou. E agora chegou a hora de diminuir um pouquinho o nível aqui das perguntas, né? Porque agora tava tranquilinho, tava sossegado. Vamos diminuir um pouco isso aqui? Passando para curiosidades. O elogio mais estranho que você já recebeu. Mais estranho? Uhum. Elogio mais estranho eu não queria, mas tudo bem, sem elogio, num dos vídeos, teve uma menina que comentou assim, eu casaria fácil, porque eu amo Jim Carrey. Fica a dica. Eu só vou me restringir a isso. Fica a dica.
Já que você falou do personagem Máscara com tanto entusiasmo, qual é um palavrão que você acha que o Máscara falaria a rodo? Sem pensar duas vezes. Um palavrão. Que porcaria! É, A hora que você falou esse não pô, posso falar a palavra. a hora que você falou o pô, eu já imaginava outra coisa, mas beleza. Mas é nesse nível, nesse nível. Ai, ai. Vamos lá ainda com as curiosidades aqui, ó. Um personagem também de qualquer produção, de qualquer coisa da cultura pop, que não pode faltar no seu churrasco. Qualquer personagem da cultura pop que não pode faltar no meu churrasco, Exato. Marty McFly, De Volta para o Futuro. Nossa, só se ele for ali tocando ainda. Se for ele tocando. Ah, Johnny B. Good. Nossa. Adorei. Essa aqui vou levar pra mim. Adorei a sugestão. Agora vamos falar de um outro personagem, né? Qual um personagem também da cultura pop que você afogaria da privada e dava descarga? Da cultura pop. Cara, é difícil porque. Cara, muito difícil. Não tem sei. nenhum. Aquele personagem que você menos gostou, vai. Difícil. Eu sou muito, sei lá. É difícil. Hum. Personagem? Você fala personagem ou ator? Não, personagem. Qualquer personagem. Eu tava pensando em ator. Não, qualquer personagem. Ah, não. Personagem, tá? Personagem indo pegando essa linha do Volta pro Futuro, o Biff. Esse, mas não O Biff, passaria na minha porta. Embora ele seja um ótimo antagonista do filme, né? Mas que cara enjoado, cara. Puta. Concordo em gênero e número e grau. Bora pra próxima. Sinto, cara. Ó. A desculpa que você mais dá pra não receber visita em casa. Ah, caraca, eu só vi sua mensagem agora. Aos amigos do Ricardo, presta atenção, tá? Bora aqui pra próxima. Seja sincero. Camiseta velha, vira pijama ou pano de chão? Pijama. Pijama, roupa para andar dentro de casa, né? Tá Pode. valendo isso. Bora aqui pra próxima. Você tá visitando o seu melhor amigo. Só que chegando lá, você quebrou algo de extrema importância pra ele. Assume a culpa ou finge que nada aconteceu? Hoje em dia assumiria a culpa. Hoje em dia assumiria, né? E pagaria o valor do desastre que eu ocasionei, né? Bora pra próxima. Feijão, por cima ou por debaixo do arroz? Por cima. É lei. É lei. É lei. Desde criança. As duas próximas são clichês, mas eu preciso perguntar. Biscoito ou bolacha? Pode perguntar. Olha, tanto faz. Os dois é a farinha do mesmo saco. Não, você não vai ficar em cima do muro. Você pode dizer, você não vai ficar em cima do muro. Biscoito ou bolacha? Tem que escolher um. Não, eu falo biscoito. É biscoito. É biscoito. Mas é farinha do mesmo saco, independente. Enfim, né? Bolacha eu conheço da tapa, mas eu falo biscoito. Bora
Pra próxima, a penúltima. Nescau ou Toddy? Opa. Nescau. Aê, Team Nescau. Aê. Nescau, ele dá sustância, ele dá força, energia, que não termina. E agora vamos para a última. Essa aqui eu deixo você pensar, essa aqui eu deixo você filosofar. Então complete a frase. O Ricardo Jim é? O Ricardo Din é uma pessoa que ele gosta de fazer o bem ao próximo, gosta de ser voluntário para aquelas pessoas que estão precisando de ajuda, né? E gosta de ajudar pessoas, como eu disse, né? Gosta de fazer rir as pessoas rirem, né? Melhor dizendo, apesar de o Ricardo Din, né, ser um personagem, né? Existe um Ricardo fora o Jim, quando ele está dentro de casa, fora das câmeras, né? Ele precisa muitas vezes ter o momento introspectivo dele, ter os bloqueios criativos. Enfim, é um Ricardo com TDAH, sabe? Então rola várias emoções. Por isso que eu falei que meus neurônios são como gremlins, né? Eles raciocinam muito além do tempo e a minha fala não acompanha, né? O meu corpo não acompanha. Então, eu tenho que aprender muito a querer deixar de abraçar o mundo, porque o Ricardo gosta de abraçar o mundo, entendeu? Então, eu não tenho condições de abraçar o mundo. E então, Ricardo, ele está trabalhando o autoconhecimento dele para saber quem é o Ricardo e quem é o Ricardo Jim como personagem. Porque o Ricardo Jim, muitas vezes, ajudou o Ricardo a ser uma máscara social. Quando tinha medo de conhecer um lugar novo, quando tinha medo de não ser aceito por alguém que estava... alguém que iria ser apresentado, porque eu sempre tinha que ser o Jim Carrey, né? Eu tinha que tirar foto sempre fazendo caretas, porque eu era o Jim Carrey fora de casa, não era o Ricardo, entendeu? Então, eu usava vários personagens do Jim Carrey como uma máscara social. Não que eu tivesse sido uma pessoa falsa, de forma alguma. Porque para eu conquistar aquela pessoa, eu precisava ser outra, entendeu? Uhum. E aí, quando eu já tinha solo fértil, aí eu conseguia ser o Ricardo. Boa, meu querido. E com isso, chegamos ao final aqui do nosso episódio. Porém, antes do encerramento, eu gostaria de transferir o palco do nosso podcast aqui para você, câmeras e microfones para você deixar um recadinho para a galera que está nos acompanhando, para a galera que ficou aqui até o final, deixar suas redes sociais, enfim, o que você quiser falar diretamente para a galera que está nos acompanhando. Fique à vontade. Gente, muito obrigado por assistirem essa entrevista. Agradeço fielmente pelo reconhecimento, elogios de todos vocês. Se não fosse por vocês, eu não estaria crescendo. E eu não estou com pressa para crescer também, não, tá? Mas se vocês me ajudarem aí, tá? Eu agradeço. E eu sei que sou uma pessoa bem prolixa. Eu falo em demasia, dou muita volta ao mundo até chegar ao objetivo. Olha só, eu já fiz a logo do Itaú, viu? Então, gente, muito obrigado. E eu espero que vocês gostem da entrevista. Claro, e agora eu preciso rasgar a seda aqui para você. Gratidão novamente por ter aceitado esse papo. Gratidão também, falando bem sério aqui agora, gratidão de ter compartilhado um pouquinho do Ricardo aqui com a gente. E que tenho certeza que serve de inspiração para várias pessoas aí nesse mundão afora. Então, Ricardo, não Ricardo Jim, Ricardo, parabéns e gratidão de ter aceitado esse papo aqui com a gente, viu? Eu que agradeço pelo convite. E claro, eu preciso agradecer também a vocês que ficaram até o final aqui do episódio. Lembrando que
caiu de paraquedas nesse episódio, independente da plataforma, no Deezer, Spotify, na Amazon, no YouTube, eu não vou conseguir fazer o encerramento. Enfim, se inscreve lá, dê uma forcinha pra gente pra continuar a crescer a nossa comunidade nerd aqui na internet, beleza, galerinha? E claro, visitem o nosso blog www.buzzfodnerd.com.br e também sigam aí o nosso parceiraço aqui, o Ricardo Jim, nas suas redes sociais, beleza, galerinha? Como eu sempre digo, nós vamos ficando por aqui. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.